Senta aqui. Aí, o André vai dar uma olhada lá só para confirmar se a gente está ao vivo. Aqui para mim já apareceu ao vivo. Ah, eu acho que apareceu. Apareceu, ao vivo. Apareceu? Uhum. Não tem ninguém vendo nós, então ainda dá para falar alguma bobagem. Dá uma ajeitada nos cabelos. Não, né? E... A Tico participando. Tá incomodando. Aí, ó, já estamos, porque já estamos recebendo resposta aqui. Olha, tem 5 pessoas vendo a gente, gente. E não é nós, olha. Ó. Viu? Que popularidade. Irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Vai, Senhor. Amém. E eu gostaria... Hoje nós estamos realizando um culto, e o culto hoje está na direção da Juar, que, né, a juventude da Igreja Ágape. Estamos fazendo um culto um pouco diferente. E já que a gente não pode estar junto, se dá abraço, nós estamos aqui, um incomodando o outro, estamos todo mundo junto. Igual. A pandemia achou que ia nos afastar. Perdeu, né? E eu gostaria de ler um texto para a gente iniciar. Nós vamos ouvir todos. Se o meu celular cair, alguém continua aí, por favor. Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando se pôs o sol, chegou a um local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, e ele lhe disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, e eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio, e a de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra, e não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que lhe prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Eu achei interessante o nosso tema de março, para quem está acompanhando a gente lá, conectados com o alvo, com alto, né, com alvo. Foi um tema sugerido pela irmã Carol, e muito, muito importante nessa época, muito propício nessa época, porque quando a gente vai na igreja, quando a gente está envolvido com as coisas da igreja, a gente ainda está se empurrando, né? Está um ao outro, se ajudando ali. Mas e quando a gente está sozinho em casa? Que é mais fácil a gente ver uma Netflix, que é mais fácil a gente ficar no Instagram, que é mais fácil a gente ficar, né, acessando as coisas por aí, do que estar conectados com o alto. Então, nessa noite, eu queria debater aqui com os nossos caríssimos irmãos. Eu não sei como é que vocês estão vendo aí, eu estou vendo aqui, à minha direita está Amanda e o Luan, embaixo está o Jair, do lado está a Carol, do lado do Jair, e nós vamos aqui conversar sobre quais são os nossos meios de nos conectar com o alto, mesmo a gente estando afastado da igreja, mesmo a gente não podendo estar cultuando junto. Porque a gente sabe que a adoração é uma vida, não é só o que a gente faz na igreja. Mas nessas horas é que a gente testa realmente se a gente leva uma vida de adoração, né? De adorador. E eu gostaria ali, primeiro nós vamos conversar com a Amanda e com o Luan, porque foram os primeiros a entrar. Então, eles estão na fila, na ordem. E o que vocês estão fazendo, vocês dois? Casal novo, né? Tanta coisa ainda para aproveitar. E, às vezes, a gente se envolve com tantas coisas na casa, porque está aprendendo a se organizar e tal. E como que vocês estão administrando o tempo de vocês para manter conectado com o alto? Vai, amor. É vocês mesmo.
Vai, patrão. Eu não sei. Tá. O Loi tá tímido, gente. Ah, Quem vê pensa, né? Então, realmente, quando a gente não tem um compromisso fora, a gente acaba se acomodando, né? A gente entra em um comodismo maior, porque tá tudo muito acessível. A TV tá muito acessível, o celular tá muito acessível, mas parece que, assim, a Bíblia tá inacessível, qualquer palavra de Deus tá inacessível, os cultos online estão inacessíveis, porque a gente é assim, é da nossa natureza, né? Mas nós, como cristãos, nós devemos sempre tentar estar conectados com o alto, porque o Senhor, ele faz a parte dele, basta que nós façamos a nossa parte. A gente tem que estar sempre tentando entrar em contato com o Senhor a qualquer momento, não importa o que nós estejamos fazendo, nós precisamos tentar estar conectados com Deus. Eu estava lendo um plano essa semana que passou, um plano de leitura chamado Salto de Fé, e num aplicativo que eu tenho no meu celular. E teve um dia que eu achei assim, que me chamou muita atenção e eu gostaria de ler para os irmãos. E tem super a ver com isso, com esse assunto, com esse tema. Eu vou ler para vocês, tá bom? O nome é Vigie. No dicionário, a palavra vigiar significa observar com atenção e estar atento. Na palavra de Deus, encontramos diversas histórias de homens que precisaram vigiar, mas afinal, qual a importância de estar atento ou observar com atenção? Estar sempre vigilante nos permite pecar menos. Sim, quanto mais atento você estiver, menos você irá pecar. Há um ditado que diz: mente vazia é a oficina do diabo. Se o cristão não vigiar, cairá em todas as tentações e, pior, não conseguirá resistir a nenhum pecado. Estar em constante vigilância é muito importante para que o cristão aprenda a confiar em Deus, pois como poderá aprender a confiar em Deus se está em constante vida de pecados? É claro, somos humanos, somos pecadores, mas devemos partir desse ponto e achar que não precisamos tomar cuidados para não cair em tentação. Precisamos orar e vigiar e pedir ao Senhor que nos ajude no dia a dia, pois só na força do Senhor venceremos. O Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja o texto. Não diz, já que o Senhor guarda a cidade não precisa de sentinela. Mas ele expressa que só a sentinela não é o suficiente. A responsabilidade de se ter a sentinela também está destacada no texto, mostrando que ela tem um valor importante. Cada um tem que fazer a sua parte. O Senhor está guardando a cidade, mas a sentinela está ali para auxiliar, porque cada um tem a sua função. Amém? Amém. Isso é muito legal também. Hoje em dia tem muitos aplicativos, né? Eu sei que a Carol tem um, né? Que usa sempre ali, que é aquele Glorify, né? Que é muito legal também. Porque nem sempre a gente pode carregar a Bíblia. Eu estou no trabalho, estou fazendo outra coisa, então o aplicativo é uma boa alternativa. Outra coisa que eu acho muito legal é que se essa pandemia tivesse acontecido há 10, 12 anos atrás, a gente não estaria vivendo esse momento aqui. Estaria cada um na sua casa, né? Cada um na sua casa, sozinho, se virando com os seus problemas. Mas isso é legal. Então, o aplicativo é um meio da gente se manter conectado com o alto. Usando a tecnologia a nosso favor, né? O próximo aqui, queria pedir para a Carol, então, eu sei que ela também usa aplicativo, mas o que você tem feito para permanecer conectada com o alto, que você pode passar para nós? Então, paz Senhor, né, a todos que estão acompanhando a gente, né, talvez chegue meio atrasado, porque a minha internet está um pouco ruim, tá? Mas vamos lá, a Amanda falou do aplicativo, a Nathalie comentou também, né, e de fato, não só porque está vivendo esse tempo de ter que ficar mais em casa, né, mas por conta de eu ter nenê pequeno, às vezes é difícil eu pegar a Bíblia, porque o tempo todo ele está ali, né? Então, o aplicativo tem sido uma salvação, digamos assim. Eu falo que nós não temos desculpa, na verdade, para não tentar se conectar com o Senhor, para não estar sempre buscando a sua palavra. Que nem a Natália falou, se fosse 10, 12 anos atrás, ia ter que ser só mesmo pegar a Bíblia e sentar e, né, agora não, a gente tem, né, a internet aí ao nosso dispor. Mas o que eu já fazia isso, mas comecei a fazer mais frequentemente,
em todo momento, até a Amanda comentou isso, mas assim, exercer mais isso, praticar mais isso para se tornar um hábito. Às vezes, no nosso dia de 24 horas, nós não vamos conseguir parar e orar, né? Eu falo por mim. Mas o Senhor nos ouve o tempo todo, o tempo todo. A palavra diz que nossa mente tem que estar voltada para Ele, né? Então, eu estou lavando louça, às vezes ali é 5 minutos rapidinho, tem que deixar arrumado, mas é tentar pensar nas coisas do alto. Até enquanto eu vou falando, vocês podem abrir lá em Filipenses no capítulo 4, nós vamos ler depois, mas ali nos orienta no que nós devemos pensar. E como a Amanda falou, né, de muitas vezes a gente não se conectar, da gente colocar que não está acessível, né, as coisas de Deus, mas elas estão acessíveis. Então, monitorar os nossos pensamentos. Quando estou lavando louça, talvez eu vou pensar, sei lá, em tudo quanto é coisa, nos afazeres, nas preocupações, encher minha cabeça com tudo quanto é outra coisa, menos com a palavra do Senhor. E lá em Filipenses, então, no capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 6, que é bem propício para o tempo que a gente está vivendo. Diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse versículo. E o versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Como a Amanda falou, então Deus está conosco, nós precisamos colocar em prática. Então, os momentos do dia a dia, estou indo para o trabalho de carro, estou voltando, às vezes não tem nem pendrive com música, é o momento que eu tento me conectar com o Senhor. Essas práticas que eu tenho buscado mais, sabe? Na rotina mesmo, porque o tempo está corrido, né? A maior parte de nós, todos nós, não paramos de trabalhar, né? Nessa pandemia, então a gente continua na correria do dia a dia, mas graças a Deus, verdade, porque isso tem, eu acredito, também nos mantido firmes, nossa mente boa, né, digamos assim, porque a gente tem ocupado, né, o nosso tempo com o trabalho, que é bom, né, Deus criou o trabalho, não criou a gente para ficar ocioso, mas é um tempo, de fato, da gente se conectar mesmo com o alto, muito, porque... E outra coisa, amados, o Jair talvez vai concordar, a Amanda acho que não convive com tantas pessoas ao mesmo tempo no dia a dia, mas eu e o Jair, a gente convive no trabalho, né, Jair? E eu percebi outra coisa, outra dica, para a gente estar sempre conectado com o alto, essa questão dos pensamentos. Nós vamos ouvir muitas pessoas trazendo coisas negativas. E é lógico que a gente tem que fazer o nosso papel como luz do mundo. Mas também se afastar dessas pessoas, não absorver o que elas têm falado. Porque, gente, tem pessoas que não adianta você falar, não, vai passar, tem esperança. Não, eu falo por mim, o Jair talvez vai... Tem pessoas que não adianta. Elas estão morrendo de medo e pronto, e acabou, e não querem ouvir o que a gente vai falar. Então, a gente precisa blindar a nossa mente dessas coisas. Fazer uma blindagem de fato na nossa mente, para a gente não absorver essas coisas, porque se a gente absorver, nós vamos ficar como muitos, né, que estão ansiosos, e a paz de Deus está disponível para cada um de nós. É só a gente praticar nas pequenas coisas. É isso que eu tenho buscado fazer, amados. Não é fácil, porque os pensamentos ruins vêm, a correria do dia a dia, tudo quer abafar, né? Tirar o nosso foco, a nossa prioridade, que é o Senhor. Mas a gente vai continuar firme aí. Amém. Verdade, perdeu. E agora eu passo a oportunidade para o irmão Jair dar a sua palavra. Não dá para falar para outro? Não sei, agora só... Não, o Luan vai falar ainda. Então, eu não baixei nenhum tipo de aplicativo, né? E nem tenho tanto tempo para ficar lendo. Mas, tipo assim, ó, eu abaixo assim, palestras,
pregações, diversos pregadores, diversas igrejas e tal, e linha de pensamentos. Porque até para dar um contraponto, porque, tipo assim, eu acho que a gente tem que entender para depois, para você até refutar ou não. E você só tem a ganhar. Igual a irmã Carol falou, a gente tem que estar a mente e o espírito focado naquilo que é de Deus. Você pode ler um livro que não convém para um cristão, mas não quer dizer que ali não vai ter verdades ou meia-verdades. Mas a gente não vai adquirir nada do pensamento que talvez o livro que não é cristão, que é circular, queira passar. Mas às vezes a gente lê que a gente não vai ter esse problema. Só que até para entender a cabeça do povo lá fora. Porque onde eu quero chegar é o seguinte, que muitas vezes você, cristão, você é a única Bíblia que essa pessoa conhece. Se dentro da igreja, às vezes, é difícil a gente ler a Bíblia, tipo assim, que de fato a gente não pode, tipo assim, se excluir da Bíblia, a gente, tipo assim, é quase sinônimo, evangélico, crente, quase sinônimo de Bíblia na mão. Tipo assim, a gente é conhecido por isso, né? Opa, caiu meu celular, desculpa, tô querendo fugir. Então, muitas vezes não, sempre, sempre. Para o mundo, para o povo circular, para o ímpio, o que seja, a gente é a Bíblia que eles conhecem. E antigamente, quando o pastor James pregava assim, eu ligo muito para o que os outros falam, sabe? E eu pensava, não, eu não ligo. Eles vão falar mal do mesmo jeito. Mas, tipo assim, quando você começa a ler, começa a pegar pregações e tal, assim, você cria uma cosmovisão diferente e vê que você tem que se importar, sim. Você não tem que se importar com as coisas que eles te oferecem, com os insultos, com o preconceito, que a gente sofre preconceito, queira ou não crer, existe existe uma fobia sobre o crente, sobre o cristianismo. Sempre, né? Hoje é moda, né? É moda. Então, tipo assim, você tem que estar firme, você tem que estar absorvendo pensamentos, ideias. E, tipo assim, a gente não é uma ilha. O ser humano não é uma ilha. A gente faz parte de um continente, vamos dizer que é a igreja. E a gente não tem absoluta ideia de tudo que a gente está falando, ou de tudo que a gente está pregando, de tudo que a gente está lendo, porque diverge demais. E, queira ou não queira, o que você fala, ou a informação que você adquire, você fala, você transmite, mas no mesmo tempo você está esperando a reação do outro. Se ele vai concordar, se ele vai refutar, ou se ele vai concluir o seu pensamento, porque às vezes é inconcluso. Então, tipo assim, tudo que você pensar, o que você dizer, não é uniforme cabal. Tipo assim, não tem... não é absoluto, entende? Eu estava explicando para a Marli, quando a gente fala que a igreja é um corpo, tipo assim, nós não somos um cérebro separado. A gente é um dedo. E igual um olho dói, o dedo vai lá para socorrer o olho e tira o cisquinho e tal. E agora, nesse tempo de pandemia, fica mais difícil a gente ter contato. Porque a gente precisa de contato, né? O ser humano precisa de contato. Um tapa nas costas, um abraço, igual... Sempre, toda vez que a gente chega na igreja, as crianças estão lá para abraçar a gente. O Caleb é o primeiro, daí já vem o Isaac, já corre o Davi. E se tiver outra criança que não tem esse costume, já veja eles fazendo isso, te abraçando, já adquire essa coisa, sabe? E isso vem de dentro da igreja, vem dos pais deles, abraçar os outros. E isso faz falta. É verdade. Uhum. E pensamento, a gente sempre está conversando, trocando ideia. Eu acho que a gente precisa sempre estar fazendo isso, sabe? Eu sei que hoje é difícil, né? Mas vamos procurar saber mais o que os outros pensam, conversando, trocando ideia. É praticamente isso. Mas você vê que hoje ainda é muito mais fácil, que nem eu disse, se fosse há 10, 12 anos atrás, cada um ia viver isolado, ia morrer de preocupação, porque tudo que a gente tem acesso é desesperador de ver. Exatamente.
Mas hoje a gente tem a chance, olha, ai, tô com saudade do teu irmão, vou mandar uma mensagem para ele lá, vou falar, olha, como é que tá? Eu tô vendo, ó, nossos irmãos lá de Guaíra estão assistindo o culto com a gente estava agora há pouco assistindo o culto deles lá. Existe essa oportunidade. E eu vejo que, assim, é um negócio importante que o Jair falou, a gente tem que buscar, porque às vezes a gente é a única Bíblia que as pessoas vão ler, vai ser a vida da gente. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem celular, todo mundo tem uma Bíblia, todo mundo tem um aplicativo. Então, a desculpa não pode ser a falta de acesso. A desculpa é só a falta de vergonha na cara mesmo. A gente não busca mais porque não quer, né? Até que isso é uma coisa legal que eu sempre faço também, para me manter conectada, é a questão de ouvir pregações de pessoas que a gente, né, confia. E outra coisa interessante também, que eu achei que o Jair falou, é uma coisa que Jesus fala lá em João, no capítulo 17, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Então, nunca foi o plano de Deus afastar a gente, isolar a gente do resto do mundo para que a gente permanecesse santo, né? Porque mesmo que não tem, né? Nós somos santificados em Cristo. Nós estamos no mundo, eu sempre lembro do Jair contando das pessoas, como é difícil a sua profissão, interagir com gente que às vezes está sem paciência, e nessa hora a gente tem que olhar para assim, agora eu preciso mostrar Jesus. Às vezes você está ali no limite. Eu lembro que teve vezes de eu trabalhar. Gente, eu vou falar sinceramente, eu tenho dificuldade de lidar com gente. E você lidar e pensar assim, a minha vontade era falar tal coisa. Mas você pensa, existe o Espírito Santo na vida da gente, e é tudo uma questão de esforço, né? De se esforçar um pouquinho. Eu já quero ler um texto com vocês, lá em Mateus, no capítulo 17, e eu já vou pedir mais um auxílio de vocês aí. De uma coisa do que a Amanda leu, que falava sobre capítulo 18, tá? Mateus capítulo 18, que falava sobre a questão do pecado, né? Quando o pecado não é uma coisa que assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou cometer uma atrocidade horrorosa. É um degrauzinho por vez, é uma coisinha por vez. É não se manter conectado. Porque quando você perde totalmente a conexão com o alto, outro sinal você vai buscar, outra coisa você vai conectar né, na sua vida. Esse texto aqui, ele parece muito forte, mas ele é muito interessante. Ó. Mateus capítulo 18 vai dizer assim, ó. A partir do versículo 7. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis. Aquele que as provocará terá um sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé te faz pecar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna apenas com uma das mãos ou com um dos pés do que ser lançado inteiro no fogo eterno. E se o seu olho faz pecar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos do que ser lançado no inferno de fogo com os 2 olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Anteriormente, Jesus estava falando sobre as crianças, né? Nós precisamos ser como crianças. Pois eu lhe digo que no céu, os anjos dele estão na presença do meu Pai Celestial constantemente. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Na hora que a gente lê, parece um negócio assim, que era para aquela época, que Jesus, se eu estou pecando, é melhor eu cortar a mão fora. A gente sabe, hoje em dia, a gente tem noção, hoje em dia, que não é isso que Deus está pedindo da gente. Não é arrancar uma mão fora, não é arrancar um pé fora. Mas a gente percebe que por ali são os meios onde o pecado entra na nossa vida. Cuidado, pezinho onde anda, cuidado, mãozinho que pega, cuidado, olhinho que vê, né? A gente aprendeu isso na igreja, e são os meios por onde o pecado tem nos acessado, tem tentado invadir o nosso sinal. Eu vejo assim, eu às vezes estou em casa aqui, eu trabalho em casa, né, para quem está sabe, e daí, no meio do meu trabalho, às vezes eu coloco ali, eu estou vendo uma série e tal, aí de repente faço uma coisa que me deixa desconfortável, uma palavra, um negócio, e você continua assistindo. Aí, de repente, aquilo já não é mais estranho, você continua ouvindo. Aí, o que o Senhor falou no meu coração? Quando está se tornando normal, é porque o sinal está ficando mais claro com o pecado do que comigo. Quando aquilo não me incomoda mais, é porque aquilo eu estou me conectando mais com o mundo do que com o Senhor, do que com o alto, né? Então, essa palavra eu achei muito interessante, estava lendo essa semana, sobre isso. Deus não quer que a gente arranque, né?
Mas existem certas coisas que nós vamos ter que nos privar durante a vida, porque a gente sabe que não nos conecta com o alto, não nos aproxima, né, de Deus, muito pelo contrário, está nos afastando. E é por meio dessas coisinhas, desses passinhos que a gente vai dando, que a gente vai se afastando. Ó, o Luan tá aí de novo, né, Luan? E agora é só a vez de falar. Nem adianta escapar. Lua. Muito interessante. O que estava falando ali, né? Que muitas vezes aquilo que nós fazemos, as pessoas estão olhando, né? Então, estão usando como exemplo. Agora eu tô saindo mais da empresa, tô fazendo assistência, né? E eu fico mais tempo fora. E eu pedi para Amanda gravar um pendrive para mim ali com alguns louvores e eu vou trabalhar ouvindo aqueles louvores e volto e muitas vezes eu entro na presença de Deus ali mesmo no carro voltando embora e agradecendo a Deus por tudo. E hoje mesmo eu estava voltando de Moreira Salles ali e eu vi a formação das nuvens que ia chover, né? Bem bonito, e o sol entre elas. Eu falei pro meu colega que estava comigo, nossa, é muito bonito, né? Falei, é só Deus mesmo. Ele falou, pois é. Ele nem não é cristão assim, né? Daí, esse mesmo colega meu, esse dia eu coloquei no status um louvor que eu tava voltando embora, eu coloquei no status. E eu cheguei na firma e eu trabalho no mesmo ambiente que ele ali na empresa. E ele falou, oh, aquele louvor que você colocou lá, canta ele pra gente aí, pra nós ouvir. Eu falei bem assim, eu posso falar o nome do louvor, você pesquisar agora, eu cantar, fica meio feio, eu estrago o louvor pra você. Mas as pessoas estão olhando aquilo que a gente faz. Se eu tivesse colocado alguma coisa que não traria nada, talvez ele nem teria passado despercebido. Aí hoje ele no carro comigo, voltando de Moreira Salles, passou por esse louvor e ele aumentou o volume do som para ele ouvir esse louvor. Então, conectar com o alto, acho que vai muito além de parar para orar, ou parar para jejuar, ou parar para pegar a Bíblia, porque, como a Carol falou, é muito corrido os dias, né? Não que seja uma desculpa, mas conectar com o alto vai muito além disso. Vai num bom dia que você dá para uma pessoa, vai num jeito de tratar uma pessoa bem, vai em uma palavra que você fala para uma pessoa, um conselho. Então, eu acho que o tempo todo nós temos que estar conectado com o alto, né? Não somente na hora de parar para ler a Bíblia, ou não somente na hora de parar para jejuar, ou levantar de madrugada para orar. Eu acho que vai muito além disso, né? Se conectar com o alto. Então, é muito importante que, a cada instante, nós estejamos procurando se conectar com o alto. Não só quando eu tenho um tempo de parar, quando eu tenho um tempo de fazer mais, mas a todo tempo a gente tem que estar se conectando com o alto. É verdade. As pessoas veem, né? Na verdade, assim, a gente tem que ser diferente, mas não esquisito, né? É verdade? Diferente, mas não esquisito. Assim, carregar aquela imagem de Santarão, sabe? E igual ele tava falando, né? Nas pequenas coisas, sim, que você convive com as pessoas, que vão ver o seu otimismo. Na verdade, assim, ó, o pessoal, assim, tipo assim, circular, o pessoal ímpio, ou o que seja, eles conseguem entender até nosso estilo de vida. O que eles não entendem é falta de incoerência, entendeu? Você prega tal coisa, a tua igreja fala que você tem que viver de tal jeito, só que na prática, quando ninguém tá vendo, ou você acha que não tá vendo, né? Porque você acha que você faz parte daquele grupo onde você trabalha, colega e tal, e você faz totalmente diferente. Eles não conseguem entender essa falta de coerência, entende? Mas você conseguir viver de uma forma tranquila, harmônica. Você é um cara que não fala palavras torpes, ou fica publicando, ou compartilhando coisa que, tipo assim, que não convém. Eles já sabem. Eles falam assim, fulano tá no grupo, vamos parar com a brincadeira, besteira, ou vamos postar tal coisa. Ou, de repente, você já nem entra, né? Se tiver um grupo assim. Mas é um limite legal isso aí. Né? Exatamente. Você vive, você gosta de jogar bola, porque os meninos lá gostam muito de conviver com o Marcelo. O pessoal lá da Debona, o pouco tempo que trabalhei lá, eles gostavam muito do André. Tipo assim, diferente, mas não esquisito, entende? Eles sabiam que vivia nele.
Então a gente tem que ser assim, sabe? Espontâneo, pra frente. Tem coisas que abalam a gente, tudo, mas... E levando um pouco da nossa cultura, né? E as pessoas gostam, sabe? Quer ver quando você leva uma pregação pra alguém assim, e ela... Tipo assim, pra nós, tipo assim, não chega a ser tão impactante, porque é algo que a gente tá acostumado todo dia, né? Mas tem gente que quando vê uma pregação, nossa, eles ficam loucos, porque eles nunca ouviram desse jeito, dessa forma, essa linha de pensamento, né? Essa cosmovisão que a gente vê. Porque muita gente, sim, depende do cristianismo que é pregado para a pessoa. No começo eu também tinha muito ranço com o crente, porque era um cristianismo diferente que eu imaginava. A primeira vez que eu entrei numa igreja, de fato, e sentei, assisti o culto do começo ao fim, mudou completamente a minha perspectiva. E eu nem fui para isso. Eu só fui lá para ver a Marli. E tô até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Carol quer complementar alguma coisa, Carol? Não, concordo com tudo que o Luan falou, o Jair aí. Eu tava pensando, falando de nós sermos diferentes e ser esquisito, né? Que Deus, ele nos fez únicos. E cada um de nós, com o nosso jeito, lógico que assim, né? A essência é Cristo. Mas cada um de nós, com o nosso jeito, com a nossa maneira de expressar, por exemplo, seja a Amanda agora, né, voltada para a parte da autoestima da mulher, né, parte de maquiagem, parece coisa boba, gente, mas Deus quer nos usar em tudo, e é bem isso que o Jair, né, sabe, e Deus tem colocado isso no meu coração já faz um tempo, tenho lido algumas coisas sobre isso, a gente precisa exteriorizar mais, a gente precisa deixar fluir mais o que Deus já colocou dentro de nós, né, o que nós já aprendemos, lógico que a gente tem muito que aprender ainda, como vocês falaram, né? Nenhum de nós somos santos e nem vamos chegar a ser santos, né? Nós somos santificados, mas nós temos aprendido, né? Louvado seja o Senhor por causa disso. Então a gente precisa exteriorizar. Eu acredito que Deus quer que a gente flua mais, sabe? Externar isso. O Luan falou, uma coisa parece bobo, né? Mas perto do colega falou, olha que lindo isso. Só pode ser Deus, né? Parece uma coisa idiota, né, se for pensar. Mas às vezes tem pessoas que nunca ouvem isso. Mas de Deus? Tem pessoas que nem ouvem, né? Não é verdade? Tem pessoas que acho que tá tão acostumado, que a Natália falou da série, né? Da coisa ruim. Tem gente que tá tão acostumado com as coisas ruins, ou com ver o lado ruim, que não tem visto as coisas belas, né? Que ainda a gente tem. Glória a Deus, nós temos ainda. Não é, a pandemia não pode tirar isso de nós, né? Lógico que muitos estão sofrendo, enfim, tem milhares de coisas para falar, mas nós precisamos falar daquilo que Cristo tem feito, né? Luan, tem um monte de gente pedindo você cantar, Luan. Não penso que nós não vamos entrar nesse assunto. Até eu fiquei curiosa de saber que louvor que é esse. Pode esquecer. Os irmãos não vão dormir. Não, os irmãos não vão dormir desse jeito. Como assim, né, Jair? Puxou o assunto e lá. Amanda ajuda, né? Luan. Amanda ajuda, não precisa ficar com vergonha. Amanda nem Você puxou o assunto, daí ficou. Mas até o final nós vamos chegar nesse ponto aí. Muito interessante. E realmente, né, a gente... a Bíblia fala que a gente fala do que o coração da gente está cheio, né? Eu lembro que esses dias eu estava até conversando com a Andrea, a gente estava falando sobre séries e tal, eu assisti direto. Aí ela falou que ela parou uma série de assistir porque ela estava vendo que aquilo estava tomando um tempo que poderia ser um tempo em que ela se abastecia. Porque, assim, na verdade, também a gente fala, é muito importante a gente ter relação com o mundo, as pessoas ouvir, é fundamental, é crucial que a gente chegue nas pessoas. A gente não adianta ficar pensando que vai vir um anjo, vai evangelizar, esse trabalho é nosso, né? Mas a gente também precisa refletir a vida que a gente vive em casa, né? Não é só, tipo, eu vou na igreja, a pessoa não sai da igreja, mas eu já vi vários relatos, eu gosto até de assistir aquelas perguntas que as pessoas fazem lá para os cantores, para os pastores e tal, eu dou muita risada com aquilo lá. E daí eu vi um caso de uma mulher que falou assim, meu marido na igreja é uma bênção, tem ministério, só que dentro de casa ele é um estúpido, ele é um grosso, já até me ameaçou me bater. E daí o pastor falou assim, não, você tem que falar com o seu pastor. Porque muito se vivia, assim, esse cristianismo de igreja, de estar enfiado dentro da igreja, mas fora refletir pouco, né?
Então, o que nós temos feito, o que nós temos, que nem a questão que a gente está falando da série, a André falou assim, eu parei porque aquilo estava me consumindo. Daí, quando chega, a gente vai conversar com uma pessoa de fora, a gente só tem assunto de fora, a gente às vezes não tem nada de Deus para passar para a pessoa, né? Nós falamos muito aqui sobre conviver com as pessoas de fora, todos têm trabalho aí com pessoas de fora, eu volto e meia, vem gente aqui também procurar serviço, então, nós precisamos estar cheios para a gente poder passar para as pessoas alguma coisa de bom, né? Para frutificar alguma coisa de bom. Por isso que é importante esse momento aqui. Fico muito feliz, tem bastante irmão assistindo a gente. Muito legal isso. Próxima vez vamos ter mais jovens, se Deus quiser. Vou fazer esse momento um culto diferente, um dia diferente para a gente citar tópicos assim interessantes para o meio jovem. Que nem a Carol falou assim, ó, a Amanda tem um círculo lá de pessoas envolvidos com aquilo que ela gosta. Olha, sobre maquiagem, sobre não sei o quê, sobre a autoestima da mulher. O Luan e o Jair viajam mais, vêm pessoas diferentes, cada um é a multiforme graça de Deus, né? Eu gosto muito dessa passagem que fala isso. Nós somos a multiforme graça de Deus. E a gente acha que a responsabilidade está só com os pastores, só com os ministros, mas a gente, no nosso dia a dia, precisa demonstrar essa graça que a gente busca, essa adoração que a gente faz, né? Amanda, tem mais alguma coisa? Está quietinha aí, olhando para baixo? Estou ouvindo, sentindo a presença. Glória a Deus. Luan, precisa ficar, Luan. Não pode, tá? Fala pelo menos qual que é o nome do louvor, que eu tô curiosa, Gui. Eu te vejo em tudo. Aí, ó, tem até a ver com o assunto, né? Não é verdade? Põe aí pra nós Muito ouvir. interessante. Ah, sim. Foi você que puxou o assunto, cara. Pega o violão aí. Nós não vamos cantar, irmão. Hoje, excepcionalmente, esse culto não vai ter louvor, porque tem uma coisa no mundo chamada delay. Eu acho que vai ficar meio estranho. Tipo a bandinha do Chaves. Mas o Luan vai ficar devendo para nós. Pode ensaiar, próximo culto. Você tá com a responsabilidade de mostrar esse louvor para nós. Ei, uma coisa interessante lá que o Jair falou, eu estava falando sobre pregação. Eu lembro que uma vez eu estava no meu trabalho, e daí tinha um pastor específico que na época estava bem em moda e tal. E ele é bem engraçado. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar. E aí tinha um colega meu, eu estava escutando um videozinho dele, né? E estava dando risada, daí chegou um colega meu de trabalho e falou assim, eu gosto desse pastor. Olha, se todas as pessoas fossem desse jeito aí, o mundo era diferente. Falei, nossa, é interessante. Porque muitas vezes o humor, a igreja por muito tempo menosprezou isso daí, né? Mas o humor é um jeito de você chegar na pessoa para tratar do assunto sério. Mas é um jeito de você chegar na pessoa, né? Muitas pessoas gostam. Eu lembro até, esses dias nós estávamos vendo o vídeo do Jair e do André fazendo aquelas dublagens que vocês faziam, lembra? Uhum. Muito bom aquilo lá. Era muito legal. Ó, Luan, não tem jeito. Tá todo mundo pedindo pra você cantar. Vixe. Até seu vô, Luan. Até seu vô tá pedindo. Você vai negar todo isso? Mundo, que feio. Agradeço às suas irmãs, foi elas que começaram com o movimento, tá? Só para deixar... Não vou cantar, não. Eu não cantei esse colega lá, que eu ouvia e ficava menos bem, imagina aqui. Não, mas daí esse daí é bom, tá gravado, agora nós vamos ter para o resto da eternidade, né? Isso olha que maravilha. Você pensa que você se livrou, que inclusive é uma desvantagem da nossa época, né? A gente fala das vantagens da tecnologia, mas quando a gente era adolescente, a gente fazia as coisas e morria ali, né? Verdade. Agora tá tudo documentado. Jair, tem mais algum ponto que você queria adicionar aí? Olha, tipo assim, eu vejo assim que a gente tem que aproveitar as oportunidades de falar de Cristo. Para você falar de Cristo, você precisa estudar a Bíblia. E para você estudar a Bíblia, às vezes você tem que conversar com quem entende de Bíblia. Porque às vezes só ler você vai ficar muito vago, você vai ficar muito perdido. A Marli mesmo, ela começa a ler, ela fica perdida, né? Então você precisa estar sempre conversando com quem lê e estuda. E nisso você vai ter uma vertente. E você tendo material, você
você tendo uma experiência com a palavra de Deus, porque você vai criando experiência, né? Eu mesmo, quando vou conversar com o André, você sabe que a gente fica ali, perde até a noção do tempo, porque a gente fica viajando ali, sabe? E, fulano falou assim, Beltrano pregou assim, o André fala assim, eu li um livro assim, e tipo assim, você vai misturando aquilo na tua cabeça e tal, e fica... Cara, eu nunca imaginei que eu ia se empolgar com uma coisa dessa. E você consegue passar essa empolgação para os outros, porque o que eu vejo hoje é muita carência. As pessoas têm uma carência afetiva, espiritual, porque porcaria, você liga a TV, você tem porcaria. Se você começar a adquirir aquele lixo, vai entrando para sua mente, para o seu corpo, vai azedando, vai te estragando, igual a pregação do James uma vez sobre sobre o André, da mosca que caiu no óleo, né, no azeite. E a gente tem o dever. Se você tem esse conhecimento, se você tem o dom, se você pode falar, se chega nas pessoas, sabe? Puxa uma conversa e assim você despeja, sabe? As pessoas, elas pedem, elas querem, elas anseiam, às vezes, para falar da palavra de Deus. Às vezes você não precisa ser nem tão direto. Só de você ter um pensamento otimista, já ajuda muito. O pessoal que conhece o pastor de rua, o pastor Petri, que sempre quando o pastor passava na rua assim, você é da igreja daquele velhinho da cabeça branca lá que dá paz do Senhor e grita e mexe com a gente. Assim, muita gente, assim, é um testemunho, entende? E a gente tem que ser assim, procurar ser aberto com as pessoas, conversar com as pessoas, e elas necessitam, sabe? Muita gente precisa desse calor, sabe? Esse otimismo. Às vezes você acha que você não tem, mas o Espírito Santo te dá providência, te ajuda. É otimismo. Graças ao Espírito Santo mesmo, né? Porque da gente, às vezes, não tem nada. Mas isso aí também é legal, manter-se conectado com pessoas que se aproximam de Deus, né? Carol, pode falar. Não, eu só queria concordar que é isso mesmo, é o Espírito Santo que ajuda a gente. Às vezes de nós mesmos. Ó, Jair, tá sobrando pra você. Já tem irmão querendo que você canta rap. Ei! Tem assunto até de um patrocínio aí, ó. Vocês estão perdendo a chance, gente. Não, eita! Eu e meu sócio André é humor, né? É só... Já que o Luan não canta... Aí, ó, Luan. Canta, Luan! Eu não sei de cor, senão eu cantava mesmo. Vem com essa. Já escutou várias vezes aí, ó. Vem não. Desculpa essa. Amanda, dá um seu ponto aí pra gente concluir esse assunto. Meu ponto é que... Meu ponto. Tudo que foi falado aqui, todos os tópicos e pontos comentados são de extrema importância e de extrema valia, e que não fique só aqui nessa live, né? Que vá para a nossa vida real, que a gente consiga aplicar todos os dias, a todo momento, que nós possamos compreender e captar essa mensagem, guardar bem guardadinho no nosso coração, colocar em prática, e é isso aí, não deixar só aqui, é viver. Amém. Carol, vai lá, conclui seu pensamento. Amém. Amém. Não, é glória a Deus. E assim, a gente... Não, amém, glória a Deus. A gente falou muito disso, né? De falar, mas essa eu acho que é uma... A gente se abastece e nós falarmos, isso que a gente tem falado de falar com as pessoas, né? É uma maneira linda de estar conectado com o alto, porque quanto mais a gente... a Nathalie falou dos frutos, né? Vamos produzir. Quanto mais frutos o Espírito Santo produzir em nós, mais vem os frutos. Então, é isso. É muito, que nem a Amanda falou, né? Que todos que estão acompanhando aí, e nós mesmos, né? Que a gente venha aplicar cada dia tudo isso, em nome de Jesus. E juntos a gente é mais forte, mesmo distante. Amém. Glória a Deus. Ó, o Dudu pediu para mandar um beijo para Ana, gente. Manda um beijo para Ana. Ô, Jesus! Oh, meu Deus! Jair não, que senão vai ficar estranho. Mas beijo, Ana. Estamos com saudade de você, querida. Beijo para os irmãos que estão assistindo. Agora já mandei. Obrigada com a gente.
né? Glória a Deus por isso. Como a gente disse, é um meio maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, desiste. O Luan já falou que não vai cantar. Aceita isso, tá bom? E acompanha a gente vai estar sempre aí com conteúdo. Nós estamos, os jovens, orando toda madrugada, aí, às 3 horas, sempre tem algum, né? Orando, intercedendo para que essa situação se resolva logo, para a gente poder aglomerar, estar junto, dar abraço, cantar, que nem a gente gosta. Então, permaneça orando com a gente, permaneça buscando, conectado com o alto, para que quando a gente tiver a chance de estar junto, nós ainda estejamos no mesmo ritmo, né? Todos juntos, glorificando a Deus. Isso é muito bom. Então, eu queria agradecer a Amanda, o Luan, a Carol e o Jair. Fizemos isso daí, eu estou falando faz vários tempos, mas a gente foi testar hoje, né? Porque é assim que a gente trabalha, é em cima da hora. E glória a Deus, deu muito certo. Agradeço a todos os irmãos que estão participando. Abraço para todos vocês. Vocês estão no nosso coração. Muito obrigada. O pessoal lá de Guaíra que está assistindo. A irmã Rose pediu oração. Que então estejam orando pela mãe dela. Testou positivo, né? Por todos que estão participando. Muito obrigada. Tá bom? Ó. Amém. Aí, é pro outro lado. Coraçãozinho para vocês. Mas, Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau. Tchau. Conta, Luan!